Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao IBDcast, o podcast da Escola Brasileira de Direito Comercial. E estamos aqui, eu, Luíse, Bruno, Emília, com os meus sócios, no último episódio aí da nossa série, falando sobre o nosso livro Herança ou Legado, o que você deixará para as próximas gerações. E nesse último episódio, a gente vai falar sobre o tema holding familiar. Vamos lá, então. Um tema, aliás, um livro, inclusive, que estava disponível na Amazon, né? Sim, nosso livro está disponível na Amazon, inclusive em formato e-book. Quem aí é assinante do Kindle Unlimited também tem acesso. Vamos lá, confiram. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Satisfação em estar aqui nesse último episódio com vocês. Olá, pessoal. Um prazer imenso, né? Mais uma vez, estar aqui com vocês nessa oportunidade. Espero que vocês estejam realmente gostando dessa nossa série aí, de capítulos que nós tratamos aí em cada episódio do nosso EBDcast. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante trabalhado pelo nosso sócio Bruno Oliveira Castro há tanto tempo e que nós, de alguma forma, materializamos aqui nesse nosso projeto, no livro Herança ou Legado, que você deixará para a próxima geração. E só para consignar aí que os últimos serão os primeiros, nem sempre, mas todo o projeto desse livro, ele nasceu a partir do tema holding, porque o Bruno tinha uma tese do doutorado dele, e em cima disso a gente começou a conversar, mas era uma tese totalmente formal, voltada, né, para um linguajar jurídico, técnico, e a gente começou a conversar e dali nasceu a ideia, então, e trouxe, né, todo o formato do nosso livro. Então, holding é o último capítulo, mas na verdade ele foi o ponto inicial de todo esse projeto. Então, estamos aqui. E eu queria te ouvir, Bruno, queria que você começasse assim, olha, do começo, pra gente conversar sem o juridiquês que a gente gosta, né? Porque quem acha que a gente tem só uma linguagem formal, não. A gente gosta mesmo de sentar, de conversar, de falar, de entender. E a gente queria te ouvir sobre todo o aspecto da holding, o que é, né? O que comem, o que fazem. Onde vivem. Quais são os conceitos? Como é que funciona esse instituto hoje? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo conceito, né? Uhum. Holding vem do verbo inglês to hold, que significa manter, guardar, controlar. Eu posso afirmar aqui, sem juridiquês, tá? Eu estou fugindo de terminações técnicas mais específicas, até porque eu acho que está muito ligado à proposta desse podcast e ao que a gente trabalhou nesse livro. Mas eu posso afirmar que holding é a possibilidade que nós temos de pegar, olhando para uma holding familiar ou até mesmo para um patrimônio já de uma dinâmica empresarial, mas é a possibilidade que eu tenho de alocar um patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, cuja pessoa jurídica participarão eu, eventualmente a minha esposa, a depender do regime de casamento, os meus herdeiros, e a possibilidade que eu tenho de doar de forma controlada, a depender do tipo societário, cotas ou ações para os meus herdeiros. Então é a oportunidade que eu tenho de doar de forma controlada. Nesse aspecto, inclusive, posso já trabalhar aqui um ponto de desmistificação, porque muito se fala em blindagem patrimonial. Quando a gente coloca aí depois, faça esse teste, coloca no Google holding, vai aparecer blindagem patrimonial, venha blindar o seu patrimônio, como pagar menos imposto fazendo holding familiar e inúmeras outras promessas, né? A gente está aqui dentro de uma proposta extremamente honesta, né? Defendendo um tema que nós entendemos como um dos temas, talvez, um tema de utilidade pública. Vocês lembram daquela aula de escovação que nós tivemos lá na infância, lá na escola, onde um dentista na escola explicar como que era a higiene bucal? Eu vejo a holding realmente como matéria de utilidade pública, porque ela tem uma importância social extremamente relevante, extremamente significativa, o que a gente pode mitigar de conter de risco de conflitos familiares, especialmente cuidando
de dilemas, de conflitos societários que são inerentes às atividades empresárias, em especial nas empresas familiares. A gente tem a oportunidade de trabalhar a segregação do patrimônio, nada mais atendendo do que os princípios, ou pelo menos os efeitos que decorrem de uma personificação, de uma personalização de uma pessoa jurídica, onde eu não vou misturar o patrimônio da pessoa jurídica com da pessoa física do sócio, onde eu vou preservar a individualidade própria, a autonomia, a responsabilidade patrimonial, justamente para que eu não incorra em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, por confusão patrimonial e outras situações previstas no Código Civil. Então, o holding, eu tenho a possibilidade, através desse modelo organizacional, né? Não é um tipo societário, eu posso constituir dentro de qualquer tipo societário. Habitualmente, nós utilizamos no Brasil a sociedade limitada e a sociedade anônima. Então, a depender do projeto, a gente tem que estudar e realmente analisar qual é o melhor... mais viável. Exato, qual é o melhor tipo societário para poder atender aquela demanda, aquela família, as suas especificidades, as suas necessidades. Holding, então, eu tenho a possibilidade de doar de maneira controlada. E por que controlada? Dentro até da dinâmica da blindagem patrimonial, eu posso dizer que o único lugar que eu enxergo blindagem patrimonial em favor da própria família é no ato da doação, porque eu vou doar com condicionantes. Eu vou doar com cláusulas protetivas em favor da família. A exemplo da incomunicabilidade. Eu não sei amanhã se o meu filho resolve casar no regime de comunhão universal, então... Esse ponto aí eu acho que é um ponto que merece um destaque. Quais são essas cláusulas? O que a gente consegue trabalhar, conversar com a família e trazer para esse nível de proteção? Perfeito. Então, a primeira cláusula... Para não achar que é só fazer uma PJ para fazer, né, uma controladora das controladas. Não. Como é que vai acontecer? E muito cuidado, né? Saber qual é o efeito jurídico de cada uma das cláusulas que você está fixando. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de gravar a cláusula de incomunicabilidade. Então, independente do regime de bens, aquilo que eu estou doando não vai comunicar. Aí há uma discussão, né, jurisprudencial, inclusive doutrinária, se os frutos comunicam. Né? Os frutos que decorrem do exercício dessa atividade empresária, se eles comunicam ou não. A gente tem aí inúmeras soluções para isso. É que se a gente for esmiuçar demais, a gente não vai ter tempo hábil para isso. A gente pode ler, inclusive, para o nosso curso de holding familiar para poder discutir sobre isso. Mas a gente tem, por exemplo, a hipótese de gravar a cláusula de inalienabilidade, mas eu tenho que tomar cuidado com essa cláusula, porque eu só estou diante de uma dinâmica empresária ou de uma dinâmica familiar que eu preciso buscar acesso ao crédito, eu estou com um patrimônio travado. Então, eu tenho que tomar cuidado. Geralmente, a gente vai buscar gravar essa cláusula, talvez até de maneira temporária, quando eu tenho herdeiros menores, quando eu estou diante de uma hipótese de filhos excepcionais, e por aí vai. Cláusula de indisponibilidade, mesma regra da inalienabilidade. Cláusula interessantíssima, impenhorabilidade. Eu dou para minha herdeira Emília, mas amanhã eu não sei que negócios que a Emília pode ter que possam atingir essas cotas ou ações doadas. Então, enquanto eu estou vivo e a minha esposa está viva, essas cotas ou ações que eu doei, elas são impenhoráveis. É óbvio que com o meu falecimento e da minha esposa vai cair essa proteção e elas podem ser objeto de penhora. Isso em se tratando do donatário. Agora, e do doador? No momento que ele constituiu a holding familiar e ele fez a doação, se ele não tinha obrigação contraída, se ele não tinha passivo, tá? No sentido de passivo já, obrigação contraída, não ajuizada, tá? Ajuizado poderia dar fraude à execução, se tratando de ação de execução, mas obrigação contraída gera fraude contra credores, olhando até sob o prisma da blindagem patrimonial, como alguns sustentam. Eu tenho que analisar nesse aspecto que os frutos são penhoráveis. Os frutos, ainda que eu faça a reserva do usufruto, os frutos são penhoráveis diante de obrigações. Então, não é bem como às vezes desenham para as pessoas. O problema é que às vezes nós temos pessoas que querem ouvir aquela música, querem ouvir um discurso que afaga, né? Querem ouvir uma conversa que você vai proteger, que acolhe, que convence diante daquela diversidade que ele se encontra no momento. Bom, beleza. Temos uma cláusula
essencial a cláusula de reversão ou reversibilidade. Eu doei para minha filha Emília. Nossa, a Emília virou minha filha nesses exemplos aqui agora, né? Eu doei para minha filha Emília. A regra e a ordem da vida é que os pais faleçam antes dos filhos. Mas essa ordem ela pode alterar. Não está no nosso controle. E se essa ordem altera, tudo aquilo que eu doei para minha filha e a minha filha falece, vai naturalmente para o herdeiro da minha filha. E a minha filha era casada, o marido que representa necessariamente a vontade dos menores tem o direito de ser feliz e casar com uma outra pessoa, mas isso acontece do filho, meu neto, falecer também, depois da Emília. Tudo aquilo que eu doei vai pro meu genro, que já deixou de ter aquele vínculo familiar comigo, porque a minha filha já não está mais aqui, meus netos também não. Então, nesse caso, eu sempre defendo, óbvio que depende do modelo, depende de quando você consegue inserir a terceira geração já na estrutura, mas eu defendo que, por via das dúvidas, quando eu não tenho como desenhar a inserção da terceira geração, volte, eu grave a reversão, porque houve o falecimento, retorna. E aí eu defino uma nova regra para doar, onde eu, de repente, vou representar os meus netos. Onde eu vou eleger alguma outra forma para que eu tenha um controle sobre isso. Detalhe, gente, não tem nada de moral nisso. Eu não morri. Não discute herança de quem está vivo. Eu ia te perguntar, que paradoxo, né? Porque assim, se você está doando em vida, e essa é uma dúvida que a gente sempre ouve, sempre perguntam, não existe herança, queria que você falasse sobre isso, não existe herança de gente que está vivo. Lógico, essa é uma regra, na minha opinião, bíblica, né? Mas salvo na hipótese lá do filho pródigo. Mas na holding a gente tem a oportunidade de fazer as doações em vida. Então a gente começa a entrar em discussões sobre quando não estivermos mais aqui, na falta no assunto morte, que é um tabu. É um tabu ou não é um tabu? É um tabu. Você sabe que esse é um assunto desafiador, né? Porque o pior sentimento que a gente pode utilizar, que a gente pode gerar, na verdade, para alguém que já está numa idade, na terceira idade, né? Na sua velhice, é o sentimento de inutilidade. É o sentimento de que ele pode perder o controle. Você, inclusive, pode, em situações como essa, acelerar um processo da pessoa de não pertencimento mais a esse lugar. Uhum. E gerar problemas de ordem emocional, depressão e outras. Nós já vimos várias estruturas assim. Por isso tem que ter muito cuidado. É muito tato, realmente é muita sensibilidade. Poxa, tem que ter psicologia na base. Talvez tenha. Por isso que a gente tem que frisar aqui, né? Assim, a gente vem falando aí nos nossos episódios de sucessão, né? Do que a gente vai deixar para a próxima geração, como se a nossa preocupação tivesse com o olhar único e simplesmente para aquele que está recebendo, né? Mas na verdade não, a preocupação também tem que ser com aquele com o sucessor, né? Sucedido. Com o sucedido, me desculpem. Então, assim, com esses fundadores, com esses que também estão transmitindo, né? Sim, então, eu vou fazer essa ponderação. São conversas muito... E eu não quero usar a expressão difícil, eu vou usar a expressão que a gente usa aqui. São conversas corajosas que precisam existir. São. E tem que ter muito tato. Não dá pra falar em que pese, vejam, né? O episódio começou de uma forma muito técnica. Bruno explicando conceito, cláusulas, direito. Só que entra num determinado momento que pra você montar uma estrutura... A gente fala sobre pessoas. A gente fala de sobre valores. Sobre gente, sobre emoção, sobre sentimento, sobre como essa família foi construída, como esses filhos foram tratados. Tem muita coisa envolvida, é muita coisa em jogo, né? E aí, até trazendo para dentro dessa proposta, inclusive 100% a técnica, vamos, entre aspas, só para fechar as cláusulas protetivas, por último a gente faz, obviamente, a reserva do usufruto, sempre no aspecto patrimonial vitalício, no aspecto patrimonial e político, porque, obviamente, quem doou pode usar, gozar, fruir, e deliberar, né? Tomar o destino. Ele tem um controle total, patrimonial e político, pela deliberação.
A gente tem que ter alguns cuidados na gravação desse usufruto, mas realmente, como a gente tem muita coisa para abordar aqui, talvez a gente deixe para um outro momento. E aí, dentro do que vocês mesmos perguntavam aqui agora há pouco, tá, mas, poxa, olha como é sensível esse assunto. E é muito sensível, mas a gente tem que estabelecer um paralelo. O que é mais difícil? Eu cuidar disso em vida ou eu ter que tratar disso necessariamente no inventário? Porque em vida eu consigo imprimir tudo que foi construído no sentido do legado. Em vida eu consigo ressignificar os valores. Em vida eu consigo trazer o que a gente está propondo sobre o legado. Quando eu estou diante de um falecimento, eu estou diante de um inventário, como é que eu vou preservar esse legado? Eu estou diante de uma dinâmica judicial. Por mais que eu tenha um processo que pode ser feito no cartório, quando todos os herdeiros são maiores e capazes, não há conflito, tudo bem, mas eu estou diante de uma dinâmica. Lamentavelmente, o que a gente constata hoje? Quando os pais partem, né? Às vezes basta um partir, o pai ou a mãe, isso habitualmente acontece numa incidência maior. O que eu vou falar agora é empírico, tá? Acontece muito maior. Eu percebo que os conflitos tendem a nascer quando o pai falece. Quando o pai falece. Se os dois falecem, eu tenho um conflito realmente potencializado. Mas por quê? Porque existe uma relação de venerância onde os filhos não querem desapontar os pais enquanto estão vivos. Então, ainda que existam alguns conflitos velados, eles vão tentar manter a linha do respeito. Mas quando foi para o inventário, ali eu já não tenho mais a figura do pai presente. Eu já não tenho que preservar algumas situações que eu vinha preservando e me segurando em tese porque em respeito ao meu pai, porque ele já não está mais presente, em respeito à minha mãe, porque ela já não está mais presente. E aí eu tenho uma relação que não sou eu que decido, porque eventualmente eu sou casado com outra pessoa, onde eu tenho agora a minha família, meus pais passaram a ser a minha família originária, e as decisões passam a ser conjuntas. E quando a gente está diante dessa dinâmica, eu não quero aqui agora culpar agregado e agregada não, tá? Mas os casos não são poucos em que os conflitos são... Não, porque a gente, de certa forma, também está sempre dos dois lados, lógico, né? Sempre nos papéis, né? Mas muitos dos conflitos, eles são povoados dessas relações, né? Imagina aquelas discussões que correm fora dos ambientes adequados de uma empresa familiar, né? Poxa, eu tenho que tratar um assunto dentro da empresa, acaba sendo tratado no churrasco de domingo. Aí um irmão ofende o outro. Pô, cara, mas você é burro, você não pensa no nosso negócio. A esposa, minha esposa ouvindo o meu irmão falar assim comigo, sabe o lance assim, quando a gente é de sangue, a gente se ama, a gente briga, mas a gente se perdoa e se resolve. Certamente isso é fato. Existe muito disso. Mas e a minha esposa, que não conviveu, que teve uma outra formação, dentro de uma outra família, com outras características? Ela não tem por que suportar isso. Às vezes ela vai me respeitando, mas no momento que meu pai parte, talvez ela me estimule, talvez. Então isso vai também de maturidade de relacionamento e muitas coisas outras, né, que acontecem. Mas basicamente, eu tentei aqui trazer um pouco do resumo da minha preocupação com o processo de inventário, que é, sem sombra de dúvida, um dos processos mais caros do Brasil. Caros eu não vou nem colocar no aspecto financeiro no primeiro momento, porque fatalmente, ele está dentre os mais caros. Mais caro do ponto de vista de custo emocional de uma demanda, especialmente quando eu tenho litígio, quando cada um resolve contratar um profissional, um advogado, quando cada advogado apresenta a sua opinião que diverge da outra, eu não tenho um ponto de convergência, quando cada um defende exclusivamente os seus interesses individuais e não o interesse coletivo. E aí eu vou ter, obviamente, grandes desafios e grandes problemas. E aí esse processo ele se torna caro. Não só agora emocionalmente, mas financeiramente. Pelo que eu estou dependendo com custas judiciais, com honorários advocatícios, com relação à incidência do ITCMD, que nós temos uma alíquota hoje, já pela reforma tributária, que tem todos os estados chegar a 8%. E esse é um bom ponto para a gente falar aqui. E aí a gente vai ter que fazer uma avaliação
A Cefaz, ela vai fazer uma avaliação com base no valor de mercado. Com base no valor de mercado, vai incidir 8%. Olha só como isso é preocupante. Quando a gente olha, inclusive, para o agronegócio, onde o produtor rural tem uma fazenda de 100 milhões de reais, eu vou fazer uma conta grosseira, 8% aqui daria em tese 8 milhões. O fato de ele ter um imóvel imobilizado por 100 milhões não significa que ele tenha liquidez. Ele não tem 8 milhões disponível. Ele não tem 8 milhões disponível para pagar esse imposto. E aí o que vai acontecer? Ele vai precisar de autorização judicial, o inventariante, para primeiro desmembrar a propriedade. E aí conseguir judicialmente vender, ter um alvará para vender uma parte da propriedade, para conseguir pagar o imposto, porque senão ele não tem o formal de partilha para encerrar o processo de inventário. E aí ele tem uma depreciação enorme, né? Lógico, porque olha como é o mercado. A pessoa que está comprando necessariamente sabe que aquilo ali está rolado no processo de inventário. Ele enxerga isso e aí... Como uma oportunidade. Nós temos fundos hoje voltados para isso, que gostam e compram nesse cenário, porque ele vai aplicar uma boa depreciação. Então, já virou um negócio. Pela necessidade, aquele espólio acaba vendendo. E eu tenho um outro problema agora, que é um julgado recentíssimo do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que é legítima a cobrança do ganho de capital que ocorre quando se paga o ITCMD. Bora lá, voltando. Isso é gravíssimo. Voltando, o que é o ganho de capital? Vamos trabalhar com exemplo? Isso. Eu tenho um imóvel declarado no meu imposto de renda por 100 mil reais. Se eu vou vendê-lo amanhã por 1 milhão, eu começo numa faixa da tabela do GCAP, que é o ganho de capital, começa em 15% e acaba em 22,5%, vai depender do valor, vai subindo gradativamente. Começa em 15%. Então, se está declarado por 100 e eu estou vendendo por 1 milhão, eu estou tendo um ganho de capital de 900 mil. Sobre 900 mil incide 15%. Quando eu vou para o processo de inventário, eu estou arrolando o bem pelo valor contábil. Certo. Ok? E a Cefaz está fazendo a avaliação a valor de mercado. Veja, vamos olhar o olhar do fisco agora. Peraí, o Estado está ganhando bem nisso aí, né? Quero ganhar agora, também. A União está entendendo o seguinte, olhem, se tratando de inventário, como os herdeiros estão se subrogando aí nesse bônus patrimonial, e esse patrimônio vale bem mais, obviamente tem que pagar o ganho de capital, cuja alíquota começa em 15% e acaba em 22,5%. Se eu somar hoje, gente, 22%, por exemplo, com 8%, deu 30%. Eu tenho, desculpe, fisco, eu tenho um confisco patrimonial. 30%. Esse tema ele não está estabilizado, ele não está consolidado, é um precedente perigoso, né? Espero que a nossa Suprema Corte tenha um entendimento diferente, porque a gente tem muitos desafios. Nós temos hoje 2 grandes receios, que são 2 grandes afluentes que devem nascer da reforma tributária aprovada. Eu ia falar das possíveis reformas. Nós temos, primeiro, a alíquota de 8% já estava em 15 estados, né, do Brasil, se eu não me engano. Esse movimento começa em 2015, só tinham 3 estados no Brasil que chegava a alíquota máxima de 8%, que era Santa Catarina, Bahia e Ceará. De lá para cá, vários estados foram aumentando porque enxergaram uma grande oportunidade de arrecadarem mais. E aí isso foi no encontro do CONFAS, do secretário de Fazenda dos estados, e encaminharam inclusive uma resolução sugerindo ao Senado Federal a proposição de uma proposta de emenda à Constituição Federal que aumentasse o teto da alíquota máxima na Constituição, que é de 8% no imposto de doação, para 20%, sob o pretexto ou a justificativa que o Brasil paga o menor imposto de herança no mundo. Isso é fato. O Brasil talvez pague um dos menores impostos de herança do mundo. Mas nós temos aqui a chamada carga tributária agregada, que temos que esperar a reforma tributária andar, para né? ver como é que ela vai ficar. Mas a gente paga imposto sobre energia, sobre o serviço, sobre a água que a gente bebe, sobre absolutamente tudo. Agora nós temos uma preocupação grande, que é esse precedente judicial. Temos outras preocupações, que é um possível aumento da alíquota de 8% para 16% ou 20%. Temos também uma discussão sobre possibilidade ou não de taxar grandes fortunas,
que aí eu tenho uma outra tributação federal. Temos o julgamento que teve lá atrás, em 2020, do tema 796 do STF, que vem sendo mal aplicado pelos municípios, numa interpretação que incide TBI, mesmo nas hipóteses de holding que você está diante de uma imunidade condicionada. O que a gente percebe né? é que no aspecto tributário, a gente vê um cenário turbulento, um cenário que a gente tá cheio de incertezas e de coisas que a gente não controla. Não controla. O que a gente pode fazer é olhar para aquilo que a gente controla. Então, nesse aspecto aqui da holding, o que você acha, na tua opinião, que a gente controla, que é capaz de fazer e capaz de construir os pilares, né, que a gente precisa para organizar todo esse patrimônio? Eu nunca agi profissionalmente com nenhuma tática de terrorismo, porque eu acho que isso é um absurdo. Até porque se a gente tiver qualquer mudança na legislação, a gente vai ter um prazo para implementação. O vacatio legis tem que atender no mínimo ao princípio nonagesimal, vai ter que estar no exercício seguinte, ou ter que aguardar um prazo de 90 dias. Aí vai depender se são lei especial, se é proposta de emenda da Constituição, se é emenda constitucional. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu ia falar assim: olha, meu amigo, se planeje e comece hoje. Se planeje e comece hoje, porque... Dentro daquilo que você controla, que você faz, faz. A gente vem medindo isso, a gente trabalha com essa gestão de crise, de risco, na verdade, de longa data. E a gente vem, ao longo dos últimos 10 anos, eu vou pegar aqui, são 9 anos, de 2015 até agora, tudo que a gente vem mapeando vem acontecendo. Para essa necessidade de arrecadação. Acho que falta criar algumas políticas de equilíbrio nesse sentido. Mas agora, voltando aqui para o nosso caso, que eu já acabei criticando o aspecto dos impactos tributários, é uma coisa que me preocupa muito. Preocupante, tá? São inúmeros. Me preocupa. Mas nós temos coisas boas também no âmbito tributário. Se eu tenho, e aí eu tenho que fazer conta. Se eu tenho uma determinada empresa e analisar caso a caso, se eu tenho uma determinada família que tem um grande volume patrimonial que está destinado à locação, e isso está na pessoa física, ela está com uma alíquota no mínimo de 27,5%, ao passo que numa holding familiar ela vai ter uma alíquota máxima de 12,89%. Eu tenho uma hipótese que, se eu tiver no CNAE da holding familiar, a hipótese de compra e venda de imóveis, ao invés de pagar o ganho de capital que vai de 15% a 22% na pessoa física, eu pago aqui com uma alíquota máxima dentro de uma holding familiar, em razão desse ativo estar no estoque, lá no ativo circulante destinado à venda, uma alíquota máxima de 6,5%. Então, nós precisamos realmente analisar caso a caso e sempre fazer conta. O que não dá para pensar é achar que a gente pode postergar isso para depois. Mas se quiser postergar, tá tudo bem. Só tem que todo mundo estar consciente que existe hoje talvez um ônus muito mais pesado do que era antes. Eu não tenho só o impacto tributário, eu não tenho só o custo emocional do inventário, eu tenho um risco severo de conflito familiar que, se não tratado, se não mitigado, se não relativizado, eu comprometo uma empresa familiar, eu comprometo toda a função social que ela gera de empregos, o que ela paga de tributo, o que ela distribui de renda e riquezas. Eu literalmente esfarelo a pretensão do legado que eu pretendia deixar. Esse é o ponto, e assim, né? Comumente nós somos questionados, né, Bruno e Luiz, quando começar a implementação de governança corporativa, quando começar a se pensar em planejamento sucessório, quando começar a pensar em constituição de holding, e a resposta que a gente tem para isso é: quanto antes, se ainda não pensou, começa a pensar hoje, né? Porque é preciso entender que a gente tem que contar com o tempo ao nosso favor, a favor das empresas, a favor desses institutos da governança, da holding, do planejamento sucessório, porque aquilo que se tem tempo para se organizar, para se planejar, para ganhar maturidade, poder ganhar maturidade, né, para que a próxima geração ganhe maturidade, ou para que os assuntos efetivamente ganhem, né, maturidade dentro das organizações, é preciso contar com o tempo a favor de tudo isso, né? Então, quando a gente fala quando começar, quando pensar,
Se ainda não pensou, é hoje, é já. Hoje, é já. É isso Eu mesmo. defendo exatamente isso, que tem que começar agora, sabe? Porque quanto menor eu tô, menor é o meu impacto, menos eu vou pagar. Mas assim, precisa também fazer algumas outras contas, porque você está construindo uma empresa. Essa empresa ela tem que ter finalidade. Eu não posso criar uma empresa porque ela não tem receita, uma empresa fictícia. Então, depende do volume patrimonial. Como você sempre gosta de perguntar para mim, a Road é para todo mundo? Não, a Eu Road... sempre pergunto isso. Bruno, fala, a Road é para todo mundo? A Road não é para todo mundo. Tem casos que a Road é um grande instrumento altamente eficiente para implementação de planejamento sucessório, societário, patrimonial e tributário, sobretudo porque quando eu mato a relação societária, eu não estou matando só uma relação societária numa empresa familiar, eu estou quebrando todo o vínculo patrimonial, societário, e eu estou dilacerando uma família, acima de tudo. Quando a gente tem regras para a gente poder equilibrar isso, eu não tenho dúvida que a gente consegue contribuir, que a gente consegue diminuir esses impactos. A regra até pode ser ruim, Miriam, mas eu preciso de regra. O pior dos mundos é quando eu não tenho a regra escrita, a regra instrumentalizada. Eu acho que os benefícios são inúmeros. A gente trabalha com 4 pilares essenciais, mas são muitos outros. Não tenho dúvidas que no aspecto tributário nós temos hoje muitos desafios, mas eu acho que quando você trabalha de uma forma planejada e vai fazendo isso de uma maneira também, aos poucos, o seu impacto é menor. Então eu consigo equilibrar. Os projetos nossos ficam mais longos. Você acaba trabalhando durante um tempo maior. Muito maior. E por isso que você tem que pensar o quanto antes. Não dá para começar a pensar nisso quando eu estiver lá com 70 anos de idade. Quanto antes eu começar a planejar, eu vou alcançar melhor essa eficiência. E mais, eu entendo que a partir do momento que eu trabalho minimamente, e aí eu não vou defender só hoje, a estruturação societária com esse viés de planejamento sucessório e societário, aí sim eu estou preparado para dar o passo da governança. Eu tenho muita dificuldade de enxergar a implementação de uma governança sem que se trabalhe a estrutura e a musculatura societária. Não tem como. É indissociável. Não tem como. O tom tem que vir do topo. E assim, um ponto aqui muito importante, já chamando para a nossa grande pergunta, né? De herança ou legado que você vai deixar para a próxima geração, penso que o ponto, a ferida maior, o grande desafio, né, do negócio mesmo, dos modelos de negócio, seja lidar com os conflitos. E isso tem pouco de direito e muito de relação interpessoal mesmo. Então, quando a gente pensa numa estrutura, a gente está querendo o quê? Sistematizar para que a coisa flua sem conflito. Para que a gente consiga tomar decisão, para que as coisas sejam deliberadas, para que os produtos sejam vendidos, os serviços sejam vendidos, o dinheiro entre, as pessoas produzam, a empresa cresça, a família prospere. E a mágica acontece. E a mágica acontece. Dinheiro está no bolso. Porém, o que a gente mitiga o tempo inteiro? É conflito. Conflito o tempo todo, em todas as instâncias dentro de um modelo de negócio, é conflito. E eu acho que essa que é a grandeza, a riqueza, eu acho que essa é a palavra, a riqueza, de olhar para isso, do topo, de olhar para a estrutura societária, fazer esses grandes combinados, fazer essas grandes regras societárias e fazer isso descer. Então, criar um sistema, criar uma governança que seja capaz de dar liberdade e espaço para que os herdeiros decidam se querem estar, se não querem estar. E que tenha regras. Quando tá é assim, quando não tá é assado. E esse que é o ponto de deixar o legado. Então eu não tô só deixando um patrimônio. Eu tô deixando toda uma história, eu tô deixando todo um legado de valores de gestão de conflito. Então assim, a gente tem aqui famílias, né, que estão há anos aqui com a gente. Quanto de maturidade que eles ganham ao longo do tempo
E às vezes tem anos que a gente fica sem ver, sem falar, tá tudo bem, tá tudo certo, mas aí decide fazer um acordo de sócios novo, fazer um protocolo novo, precisa olhar para a estrutura, vai crescer o negócio, e a gente percebe o quanto eles cresceram e ganharam maturidade para lidar com os próprios conflitos, que eles não precisam mais de alguém que fique ali dizendo quais são as opções que eles têm, porque eles vão aprendendo a lidar com as próprias opções. Então você tira aquela família da borda do judiciário, você tira a família de um processo de inventário, você tira a família. Então, penso que a riqueza mesmo ali de decidir o que você vai fazer, se você vai deixar uma herança ou se você vai deixar um legado, é isso. É olhar para os seus valores, olhar o que você quer deixar mesmo para quando você não estiver mais aqui. Não deixar que a morte seja um tabu para você não enfrentar esses assuntos. E não ter essas conversas corajosas, porque é isso que elas são corajosas. Você dizer para um filho que você, na sua falta, você entende que a empresa vai ficar 80% pro filho ou a fazenda vai ficar X% para a filha, a mais do que para o filho, e dizer o porquê você pensa que isso seja a melhor decisão, é melhor você enfrentar esse constrangimento, esses 5 minutos difícil ali, sabe, de um ato de coragem, do que depois que você não estiver aqui, eles ficarem anos a fio brigando, que é o que a gente vê. Fato. Sentou talvez uma das maiores polêmicas. E aí, agora. assim, né, diante de uma situação dessa, não tem mais o tempo. Não tem o tempo necessário para amadurecer o tema, né? Essa organização patrimonial entre os herdeiros. Não tem as regras mínimas estabelecidas, e aí é uma tempestade perfeita para o negócio se encerrar, para a atividade empresarial acabar. E aí, né? As empresas acabam como? Falidas, vendidas ou sucedidas. E Emília, perceba que quando você cria esse machucado, e esse machucado realmente em conflitos familiares, ele tende a ter raízes profundas, é difícil você trabalhar na cicatrização desse problema. Ele não se resolve fácil, né? Mas enfim, acho que pode ser pauta por um outro dia, por um outro momento. Nós já estamos aqui terminando o capítulo de holding e a nossa conclusão? Não sei, estamos? Eu acho que sim, estamos, né? Acho que a gente tem que criar aqui, tipo Netflix, né? Uma série Herança ou Legado Succession, né? Que é o nome lá que tem da série na Netflix. Eu queria esperar aí as conclusões de vocês. Não, eu já concluí, já. Para que eu possa fazer uma provocação para o nosso ouvinte. Bom, mas então é bem isso, né? Assim, herança ou legado que você deixará para a próxima geração. O que a gente defende enquanto entusiastas, né, da atividade empresarial, da manutenção da função social e até das relações familiares, é que efetivamente seja um legado, né? Claro que a opção de deixar herança, de deixar patrimônio é uma opção, é um caminho que pode ser trilhado, né? Mas o legado, sem sombra de dúvidas, diante de tudo que a gente já vivenciou aí com as empresas familiares, né? Com as atividades empresariais que têm como base as relações familiares, que elas se tornam realmente longevas, que elas realmente são sustentáveis quando estão pautadas aí na transmissão de valores, na transmissão de cultura, no desenvolvimento, na educação das próximas gerações, nesses valores, nessa cultura. E é isso que a gente tem percebido e é isso que a gente tem visto efetivamente na prática, que tem sustentado as atividades empresariais que têm como base as relações familiares. Então, claro que a herança é uma opção, né? O patrimônio, deixar um patrimônio organizado para a próxima geração já é um grande também avanço. É um caminho a ser trilhado, né? E aí temos estruturas jurídicas, né, para isso, mas também entendemos que o legado é o grande... Ele é mais sólido. É a grande peça-chave aí para a sustentabilidade e longevidade dos negócios. É isso, acho que o legado ele é sólido. Você realmente garante a perpetuação. Do ponto de vista prático, inclusive, eu posso afirmar que o protocolo familiar é um dos instrumentos mais eficientes para poder se trabalhar
muitos dos pontos do legado, porque ali você, de alguma maneira, faz a ressignificação dos valores da família. Né? E esse alinhamento moral, como é proposto no protocolo familiar, que dali vai decorrer um acordo de sócios, se for nascer estruturas contratuais, ele vai perpetuar. É óbvio que eu não estou construindo ali uma receita de bolo, ele pode ser atualizado, ele pode ser modificado, mas eu acho que esse é um grande passo. Né? A gente está aqui trazendo algumas pílulas, né? A gente trazer toda a essência, tudo aquilo que a gente entende. São 20 anos de estrada, né? São 20 anos trabalhando com isso, são 20 anos de dedicação à advocacia, na docência, na produção de conteúdos técnicos também nesse sentido, e a gente não conseguiria trazer, obviamente, em alguns episódios, tudo isso. Mas fico muito grato, junto com a Emília, com a Luíse, pela oportunidade de debater esse tema com vocês, que é um tema que realmente preenche os nossos corações, é um tema que faz parte do nosso propósito, está ligado não só à nossa vida profissional, mas o que a gente realmente pensa e age. E eu quero deixar uma provocação para vocês. Uma provocação muito simples, né? Para que você faça um exercício, e é um exercício que, inclusive, ele se encontra dentro de uma dinâmica de entrevista nossa para com os nossos clientes. Você fazer um exercício sobre como é que hoje, para você que é empresário, como é que o seu herdeiro está inserido no seu negócio? Você já teve alguma conversa corajosa com ele? Você já identificou se ele tem aptidão para te suceder? Mas você já perguntou se ele quer te suceder? E mais do que isso, né? Se ele quer te suceder, ele está apto para isso? O que você está fazendo para mudar isso? Um outro ponto, e eu acho que isso está muito dentro das relações. Dentro das relações de marido e mulher, ambos sabem tudo o que o outro faz, porque não tenha dúvida, no final da vida, quando a gente tem uma relação nesse aspecto patrimonial não muito aberta, a gente coloca o nosso cônjuge numa situação muito difícil diante da nossa ausência, e também os nossos filhos. Dentro dessa dinâmica ainda que você vai se perguntar e responder, eu queria que você fizesse um exercício que, se hoje fosse o seu último dia de vida, como é que você gostaria que fosse a sua partilha? E como é que você está construindo isso para com os seus herdeiros? Analisando os seus herdeiros, como é que você acha que eles lidariam com isso? Ou você daquele jeito que vai pensar assim, não, dê a melhor educação para eles, lá na frente o problema é deles. Não tem problema se você pensar assim, eu quero só te provocar a refletir. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Então, gente, olha, a gente fica por aqui. Obrigada por terem acompanhado aí a nossa série, falando de cada capítulo do livro, de tudo que a gente pensou, como a gente sonhou, idealizou, né, o livro, todo o processo. Então, só agradecer, falar para vocês que a gente fez questão, inclusive, de gravar essa série aqui no escritório, no nosso cantinho, que é para que vocês vejam, né, da onde que vem essas ideias e todas essas conjecturas que a gente vai aí dentro da advocacia, trazendo muito da técnica, mas também muito do que é nosso, do que é do ser humano mesmo, para dentro do direito. E não posso deixar de falar que o nosso livro Herança ou Legado está lá na Amazon, tá? Então fiquem à vontade, vejam, comprem e mandem pra gente aí o que vocês acharam, as críticas, as sugestões. Quem sabe vem um próximo. Obrigada, pessoal, por terem nos acompanhado e nos escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado de todos esses episódios que foram trabalhados e cuidados aí com muito carinho por mim, pela Luísa e pelo Bruno. E é isso, esse nosso grande projeto Herança ou Legado que você deixará para a próxima geração ainda vai ser fruto de muito estudo, muito debate, né? Outros trabalhos ainda estão por vir. E é isso. Obrigada pelo caminhar aí conosco nesses episódios. E sigam @Oliveira Castro Advocacia e também a escola, que é @IBDcom. Obrigada, até mais. Até. Um abraço.